Olá, tudo bem? Meu nome é João Paulo, sou professor de História e o tema da aula de hoje é o Plano de Metas de JK. Bom, quem é o JK? O JK foi o presidente brasileiro dali final dos anos 50, 55, 56 até 1960 e o JK era um político mineiro, tá? Ele tinha sido governador do estado e assim por diante, era afiliado ao PSD, ele tinha características getulistas, logo subentende-se características do populismo, ou seja, ele faz parte da República Populista Brasileira. Bom, o principal ponto do governo do JK, além do plano de metas, é o nacional desenvolvimentismo. O que seria isso? Imagina assim, ó, o Estado, a figura, o Brasil, certo? Nas mãos do JK, até então, na época, mais o capital estrangeiro, isto é, o governo brasileiro, o Estado brasileiro, aliado ao capital estrangeiro, procurava incentivar e desenvolver o Brasil. Por isso que se chama-se nacional desenvolvimentismo, ou seja, nacional por conta do Estado e desenvolvimentismo por conta do capital estrangeiro que estava sendo colocado no Brasil, certo? Isso, como que esse capital estrangeiro entrou no Brasil? Por meio de incentivos fiscais. Você diminui os impostos e as indústrias começam a se instalar no Brasil, certo? Bom, o plano de metas. Quais são as características do plano de metas? O que o JK queria com o plano de metas? Primeiro, ele queria investir em alguns setores como energia, transporte, alimentação, indústrias de base e educação. São alguns pontos que o JK preferiu ou elencou como sendo os principais para ele trabalhar, para que ele faça o Brasil se desenvolver, certo? E qual seria a sua meta síntese? Qual seria a marca do seu governo? Aquela coisa que você olha e fala assim, isso é o governo JK. Isso é a construção de Brasília, que ele vai terminar no final do governo dele em 1960. Então, ele vai sintetizar o seu plano de metas com a construção de Brasília, que vai mostrar que o Brasil estava desenvolvido, que o Brasil estava caminhando para ser um país de primeiro mundo. Bom, só que este plano de metas vai gerar um certo impacto. Como? Qual é o principal impacto do Brasil, do plano de metas? É o aumento da produção e, consequentemente, do PIB. Por quê? Muitas indústrias automobilísticas entraram no Brasil. Então o JK incentivou que o brasileiro comprasse o carro, que o brasileiro andasse de carro, que o brasileiro utilizasse rodovias, e tudo isso vai gerar uma série de coisas que nós vemos hoje. Por exemplo, o Brasil não é um país mais ferroviário. Tinha N estradas de ferro, hoje temos algumas, mas principalmente nós trabalhamos, o Brasil usa as rodovias, caminhões, carros e assim por diante, ônibus, e isso gerou um aumento da produção e, consequentemente, do PIB. O poder aquisitivo do brasileiro aumentou, certo? Uma consequência, que é uma consequência clara e óbvia por conta do capital estrangeiro mais o Estado, é que o Brasil ficou dependente do capital estrangeiro. O Brasil tornou-se um país que, sem as multinacionais, não havia aumento da produção e o PIB. Então todo mundo, a população trabalhava nas multinacionais, a população comprava produtos importados. Então isso vai fazer com que o Brasil fique dependente do capital estrangeiro. Logo, isso vai puxar o quê? Dívida externa, certo? Então, o plano de metas do JK vai ter também uma outra falha, que é uma outra consequência, que é ele não atinge todas as suas funções. Por exemplo, a alimentação do plano de metas do JK não atinge a meta, não é uma coisa que você olha e fala assim, nossa, o plano de metas do JK foi bom na parte da alimentação. Não foi bom. A população tinha carro, a população tinha energia barata, energia na casa, mas ao mesmo tempo teve uma crise de abastecimento. Então, o plano de metas do JK nós conseguimos entender dessa forma, por energia, transporte, alimentação, indústrias de base e educação. E, consequentemente, a construção de Brasília, que vai sintetizar tudo isso e vai mostrar para o povo brasileiro e para o mundo que o Brasil estava caminhando quando você muda a sua capital, quando você constrói uma outra capital. Muito obrigado pela atenção.